O ar na suíte do Hotel Cassiano vibrava com um tipo de silêncio bem específico. Um silêncio caro, feito de tapetes grossos, orquídeas que custavam mais que o meu primeiro carro, e uma expectativa tão forte que quase dava para sentir na pele. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa de coração. Se você está gostando dessa história, aperta o botão de hype, aquele em forma de estrela, ali embaixo do vídeo, e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo histórias assim para você. Agora vamos voltar para o dia do meu casamento. Meu vestido de noiva, uma coluna elegante de seda cor de marfim que tinha me deixado sem fôlego na primeira vez que experimentei, parecia estranhamente leve naquele momento. Em 3 horas eu seria a senhora Bia Montenegro. Esse pensamento deveria ter me dado um arrepio de felicidade. Na maior parte do tempo, só parecia inevitável. No bom sentido, eu repetia para mim mesma. Você está radiante, filha, disse minha mãe, Marlene, ajeitando uma mecha de cabelo que nem estava fora do lugar. Os olhos dela brilhavam. Ela usava um vestido lavanda lindo, comprado depois de 3 idas ao shopping e de mensagens sem fim minhas, garantindo que estava perfeito. Está perfeito, mãe. A mãe do Lucas vai estar de grife importada, mas você está do jeito que é você, feito uma estrela de cinema. Meu pai, Francisco, pigarreou antes de falar. O smoking dele encaixava quase perfeito demais, um aluguel que fazia os ombros largos de eletricista parecerem desconfortáveis. Sua avó estaria chorando de orgulho, amores. Apertei as mãos dele. Obrigada mesmo por tudo. Por não falar que o jantar de ensaio parecia reunião de acionista. Por sorrir quando a Amélia criticou a carta de vinhos. Por estarem aqui. Uma batida firme na porta. A cerimonialista Megan entrou como um furacão, o fone de ouvido brilhando. 5 minutos. Bia, o Lucas já está lá embaixo. Nervosa, mas pronta, respondi. E quase acreditei nisso de verdade. A cerimônia foi um borrão de vitrais e música de órgão. Vi o Lucas no fim do corredor, lindo no smoking Tom Ford, o sorriso tenso, mas sincero. Vi a Amélia, a mãe dele, na primeira fileira, uma estátua de Valentino cinza pomba, com cara de aprovação. E por uma vez, vi meus pais radiantes, os olhos do meu pai suspeitosamente brilhosos. Caminhei, disse minhas palavras, ele disse as dele. Nos beijamos. A palma bateu forte, uma parede de som. Lucas se inclinou para mim. Conseguimos. A recepção foi no grande salão de festas. Um quarteto de cordas tocava alguma coisa suave. O lugar era um mar de peônias e rosas brancas. Gosto da mãe dele. Eu tinha lutado por girassóis, algo mais vivo, mais alegre, e perdi. Querida, girassol é coisa de casamento de fazenda, tinha dito Amélia com uma risada sem graça nenhuma. Não estamos em Sorocaba. Agora, enquanto entrávamos no salão para a grande apresentação, senhor e senhora Lucas Montenegro, ecoando nos meus ouvidos, empurrei essa lembrança para longe. Esse era o nosso dia, nosso. O plano era simples, cumprimentar todo mundo na fila e depois ir para a mesa 1, para o brinde. A mesa 1 era comprida, imponente, na frente do salão. Os cartõezinhos, cartolina marfim com caligrafia elegante, tinham sido colocados com cuidado pela Megan. Meus pais ficariam à esquerda do Lucas, os dele à minha direita, minha madrinha Carol e o padrinho dela, junto com alguns amigos próximos, completavam a mesa. A fila de cumprimentos foi um desfile de beijinhos no ar e felicitações murmuradas. Do lado do Lucas, gestores de fundos, senhoras da alta sociedade, rostos que pareciam saídos de revista. Do meu lado, minhas tias de Sorocaba, minha amiga da faculdade que hoje era defensora pública, os amigos de boliche do meu pai, em ternos desconfortáveis. 2 mundos se misturando sem jeito. Continuei sorrindo enquanto a fila diminuía. Procurei meus pais. Estavam perto da entrada, meio perdidos. Fiz sinal para eles. Está tudo bem? Perguntei, enlaçando o braço da minha mãe. Só absorvendo tudo, ela disse baixinho. Parece um conto de fadas. Bia, onde é a nossa mesa? Meu pai perguntou. Lucas se aproximou e deu um tapinha no ombro dele. Já deveriam estar sentados. Não temos certeza, disse meu pai, olhando os números. É a 1, não é?
Claro que é, respondi, franzindo a testa. Olhei para a frente. Mesa 1. Dava para ver os cartõezinhos, mas os nomes não batiam. Reconheci a tia-avó do Lucas, o sócio dele, Charles, a melhor amiga da mãe dele. Um frio desceu pela minha espinha. Megan, chamei. Ela veio correndo, com uma calma forçada. Sim, senhora Montenegro. A mesa 1 está diferente. O sorriso dela ficou tenso. Teve um ajuste de última hora. A senhora Amélia achou que era melhor assim. Ela resolveu. O gelo nas minhas veias foi instantâneo. Soltei o braço da minha mãe. Fiquem aqui. Não andei. Avancei pela multidão como um navio cortando a água, sorrindo. Lucas me viu, largou a conversa e veio até mim. O que foi? A mesa 1. Onde meus pais estão sentados? Ele piscou. Com a gente. Não, Lucas, não estão. Vai lá olhar. Ele foi até a mesa, olhou os cartõezinhos, franziu a testa. Isso não é o que combinamos. Não me diga. Não sei. Deve ter sido a Megan. A Megan disse que foi sua mãe que resolveu. Isso muda tudo. Os ombros dele se enrijeceram, e a expressão passou de confusão para uma defesa cansada. Com certeza ela teve algum motivo. Deve ter reorganizado. O salão é grande. Reorganizado. Repeti baixinho. Essa é a mesa principal, e está cheia da sua turma. Bia, abaixa a voz. Ele sussurrou. Estão olhando pra gente. Que olhem. Onde estão meus pais? Eu vou descobrir. Você continua cumprimentando. Ele tentou me afastar dali. Desviei. A gente resolve isso junto agora. Foi aí que os vi, meus pais ainda perto da porta, e a Amélia surgiu do lado deles. Impecável. Disse alguma coisa para minha mãe. Ela fez que sim, com um sorriso forçado. Depois Amélia veio até nós. Querida, você está perdendo a sua própria festa, disse, simulando um beijo no ar. Lucas, o Charles estava me contando sobre o negócio em Barueri. Mãe, ele a interrompeu. A mesa 1. Ela me olhou fria, calculando. Sim, um pequeno ajuste. A Megan é completamente incompetente, eu tive que intervir. Onde a Marlene e o Francisco estão sentados? Ela sorriu, se inclinou para mim como se fosse dividir um segredo delicioso. Bia, seja razoável. Isso aqui é um ecossistema delicado. A distribuição das mesas é uma mensagem. Seus pais são adoráveis, de verdade. Mas tem um jeitão bem de Sorocaba, você não acha? Não dá para colocar eles na frente com os Vasconcelos e a senhora Albuquerque. Ia ficar desconfortável para todo mundo. Isso é sobre a harmonia do salão. As palavras ficaram no ar. Jeitão de Sorocaba, desconfortável, facadas pequenas. Senti o sangue subir e descer quente. Olhei para o Lucas. Ele não olhava para mim, olhava para a mãe dele. Quando falou, foi para me acalmar. Bia, é só um lugar sentado, não importa de verdade. Eles estão aqui, estão felizes. Mamãe está pensando na experiência geral. Eles não vão se importar, não são gente muito formal. Não são gente muito formal. O desprezo disfarçado de elogio. Minha visão fechou. Vi meu pai desconfortável no smoking. Minha mãe procurando meu olhar como refúgio. Onde? Eu disse. Onde eles estão sentados? Amélia suspirou. Coloquei eles numa mesa encantadora lá no fundo, perto da cozinha. É bem tranquila e fica perto da sobremesa. Com certeza vão agradecer. Fundo, perto da cozinha, no meu casamento. Não esperei o Lucas. Passei direto pelos dois. Meu vestido de seda sussurrava contra as pernas. Fui direto para os meus pais. Baia, filha, está tudo bem? Perguntou minha mãe, estendendo a mão para mim. A Amélia disse que teve uma confusão pequena com as mesas. Não tem problema, estamos felizes de estar aqui, meu pai emendou, forçando uma risada. Não se preocupa com a gente, filha. Daqui de trás, a gente vê a banda direitinho. Vai ficar tudo bem. Aproveita o seu dia. Ele piscou para mim, mas o sorriso não chegou aos olhos. Foi aí que eu vi. A dor escondida embaixo de uma vida inteira, fazendo o melhor com o que tinha. A dor de um homem que sabia que estava sendo medido e que não dava a régua deles. Isso foi o bastante. Aquele sacrifício silencioso de pai quebrou o último resto de compostura que eu tinha. Me virei. Lucas e Amélia tinham vindo atrás.
estavam observando. Lucas parecia nervoso, Amélia, impaciente, como se eu estivesse atrasando o prato principal. E então alguma coisa mudou dentro de mim, uma clareza fria. A música, as conversas, o tilintar das taças, tudo virou um murmúrio distante. Olhei para o homem com quem eu tinha acabado de jurar passar o resto da vida e vi o menino dentro dele, apavorado com a desaprovação da mãe. Vi o futuro se desenrolando. Uma vida inteira de concessões, onde eu e a minha família teríamos que nos encolher para caber no mundo dos Montenegro. Natais onde meus pais seriam convidados, mas talvez não para a ceia principal. Aniversários dos nossos futuros filhos, onde os presentes e as opiniões da Amélia pesariam mais que as minhas. Uma vida onde imagem e harmonia seriam só outra forma de dizer você não é suficiente. Não, eu disse. Minha voz não estava alta, mas cortou o ar. Algumas pessoas por perto se viraram. Bia, por favor, disse Lucas, se aproximando com a mão estendida. Não faz isso aqui. A gente resolve no próximo evento. Eu prometo. O próximo evento. Soltei uma risada curta, amarga. Não vai ter próximo evento. Olhei para Amélia. Você acha que os meus pais não são bons o suficiente para o seu ecossistema? Que o amor e a decência deles valem menos que o fundo fiduciário da BIT ou os contatos sociais da Marta? O rosto de Amélia endureceu. Você está sendo histérica. Isso é inaceitável. Sabe o que é inaceitável? Respondi, agora levantando a voz. Uma mulher pequena, tão vazia, que precisa rebaixar duas pessoas boas para se sentir superior. E mais inaceitável ainda, um homem que deixa isso acontecer. Cravei o olhar no Lucas. Você me prometeu. Jurou que as nossas famílias iam se unir, que os meus pais teriam lugar de honra, não que iam ficar encurralados perto da cozinha, como se fossem funcionário de buffet. Faz 1 hora você prometeu me cuidar. Isso é me cuidar? Deixar a sua mãe humilhar as pessoas que me deram a vida? Ela estremeceu. Não é isso que está acontecendo. Você está exagerando. Mamãe só quer que tudo saia bem. Por que isso é tão importante? É só um lugar sentado. Eles estão sentados. Não. Ele falava rápido, baixinho, desesperado. Não entendia. Nunca ia entender. A clareza fria virou algo sólido, como um diamante. Senti uma calma apavorante. Olhei para os meus pais. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos. Meu pai, a mandíbula travada, fez um aceno leve com a cabeça. Chega. Peguei uma taça de espumante na bandeja de um garçom que passava. Peguei uma colherzinha numa mesa perto. Não pensei. Agi. Tim, tim, tim. O som ecoou claro e firme. O quarteto parou de tocar. As conversas morreram. Cabeças se viraram, 200 rostos curiosos, esperando ver a noiva linda fazer um brinde. Lucas estava pálido. Pia, o que você está fazendo? Sussurrou, com pânico na voz. Amélia estava furiosa. Para com isso, sibilou para o filho. Ele não se moveu. Subi no pequeno palco da banda. Senti o tecido do vestido esticar. Não me importei. Sorri. Não era um sorriso feliz. Era mostrar os dentes. Levantei a taça. Obrigada, disse com a voz clara e firme. Obrigada a todos por estarem aqui hoje, celebrando com o Lucas e comigo. Fiz uma pausa. Isso significa muito para nós, de verdade. Vi a Carol, minha madrinha, na frente, os olhos arregalados. Vi o tio Ricardo do Lucas observando com interesse. Antes de aproveitarmos esse jantar incrível, continuei, teve uma mudança de última hora no programa. Um pequeno ajuste, podemos dizer. Olhei para Amélia. O rosto dela era uma máscara de horror. Eu tenho um anúncio importante. Lucas deu um passo à frente. Bia, não, implorou, a voz quebrando. Ignorei. Olhei para o mar de ternos e vestidos, para o espetáculo grotesco. Encontrei meus pais lá no fundo. Segurei o olhar deles. Meus pais, eu disse, e minha voz tremeu pela primeira vez. Me ensinaram que amar é defender quem a gente ama, que família não é sobre sobrenome, nem sobre conta bancária, é sobre respeito. Olhei para o Lucas, depois para a Amélia. Hoje eu aprendi que a família Montenegro tem uma definição bem diferente. Uma onde sangue e promessa valem menos que subir na vida e manter uma certa imagem. Murmúrio percorreu o salão. Amélia soltou um som engasgado. Então, eu disse,
deixando a taça em cima do piano com uma batida seca. Acho que também preciso fazer o meu próprio ajuste. Tirei o anel de diamante da mão esquerda. Saiu fácil. Levantei, deixando ele brilhar sob a luz. Hoje à noite não vai ter jantar de casamento, porque não vai ter casamento. O silêncio foi absoluto. Dava para ouvir uma pétala caindo daqueles arranjos de flores caríssimos. Eu não vou amarrar a minha vida, continuei com firmeza total, a um homem fraco demais para defender ela. Nem a uma família que trata a bondade como fraqueza e mede o valor das pessoas pelo CEP. Deixei o anel em cima do piano, frio, alheio. Esse casamento acabou. Desci do palco. A multidão se abriu na minha frente como um mar vermelho. Rostos congelados, atônitos. Caminhei até meus pais. Minha mãe chorava em silêncio. Meu pai a segurava com um braço enquanto com o outro me procurava. Mãe, pai, disse, agora com a voz suave. Segurei o braço do meu pai. Parece que a mesa ficou livre. Mas, sabe de uma coisa? Perdi a fome. Olhei para as cadeiras vazias na frente e depois para eles. Vamos para casa. Não olhei para o Lucas. Não olhei para a Amélia. Só caminhei com meus pais dos dois lados, saindo do salão, atravessando o saguão em silêncio até a luz indiferente da noite em São Paulo. As portas pesadas do hotel se fecharam atrás de nós, abafando o estouro de vozes que ficou lá dentro. Meu apartamento na Vila Madalena nunca tinha parecido tão barulhento no silêncio. O silêncio de uma vida interrompida. Fiquei de pé na sala, ainda com o vestido de seda marfim que custava mais que o meu aluguel de um mês. A adrenalina, que tinha sido uma onda furiosa no hotel, foi embora, deixando um vazio frio, tremendo. Minha mão tremia. Era como se eu tivesse sobrevivido a um acidente. Meu celular jogado na mesinha da entrada era um fio vivo. Vibrava, acendia, apagava, vibrava de novo. Um batimento frenético. Não precisava olhar para saber quem era. Lucas, Amélia. Lucas de novo. Números desconhecidos, provavelmente jornalistas ou convidados preocupados. Algumas mensagens do meu próprio time. Minha colega de quarto da faculdade, entre outras, com certeza uma mistura de choque e apoio. Eu não conseguia encarar nada daquilo. De forma mecânica, levei a mão para as costas, procurando o zíper do vestido. Meus dedos, desajeitados e frios, não conseguiam pegar. Um soluço seco e rasgado saiu da minha garganta. Eu não estava chorando pelo Lucas. Não exatamente. Chorava pelo golpe brutal daquilo tudo. Pelo futuro que, fazia apenas uma hora, parecia um caminho dourado e seguro, e que agora era só vidro quebrado no chão de um salão. Pela expressão no rosto dos meus pais. Desisti do zíper, fui cambaleando até a cozinha e me servi do copo de água mais cheio que encontrei. Bebi olhando para uma foto na porta da geladeira. Eu, minha mãe e meu pai, no dia da minha formatura, os três apertando os olhos com o sol, sorrindo feito bobos. Jeitão de Sorocaba. As palavras ainda ardiam. Fechei os olhos. Aí o interfone tocou, um zumbido eletrônico áspero. Pulei, o coração batendo forte. Não esperava ninguém. Meus pais já estavam voltando para Sorocaba, uma viagem silenciosa no carro, onde minha mãe segurou minha mão o tempo todo e meu pai repetia: "Você fez a coisa certa, filha." Feito um mantra. Eu tinha implorado para eles ficarem, mas insistiram que eu precisava de espaço. "Me liga a qualquer hora", minha mãe tinha sussurrado, com uma preocupação mais funda do que eu já tinha visto nela. Fui até o interfone, descalça no chão frio. "Sou eu, abre logo antes que eu derrube essa porta." Ah, e eu trouxe pizza e uma garrafa de tequila que já viu dias melhores, mas serve. Carol, minha madrinha, minha melhor amiga desde o primeiro ano de faculdade, a única pessoa que, ao me ouvir chorando ao telefone dentro do carro dos meus pais, tinha dito: "Me dá 2 horas, eu resolvo tudo. Não fala com ninguém, não olha a rede social, já estou indo." Apertei o botão para abrir a porta sem dizer nada. 5 minutos depois, bateram com firmeza. Abri. Carol estava ali com uma caixa de pizza gordurosa numa mão, uma sacola de papel na outra e a bolsa pendurada no ombro. Ainda estava com o vestido champanhe elegante, mas tinha tirado os saltos e o penteado já começava a desmanchar. Ela me olhou, o vestido impecável, a maquiagem borrada, o vazio nos meus olhos e o rosto dela,
normalmente irônico e seguro, amoleceu por um segundo. Certo, ela disse, entrando sem pedir licença. Primeiro ponto, tirar de você essa mortalha de 2 milhões de reais. Deixou a pizza e a sacola na mesa, largou a bolsa e veio direto para mim. Achou o zíper e puxou. Braços para cima. Obedeci feito criança. A seda caiu aos meus pés. Fiquei ali só de lingerie, me sentindo exposta e ridícula. Carol chutou o vestido pro lado, foi até o quarto e voltou com meu moletom velho da faculdade e uma legging. Veste isso, depois a gente come, depois monta a estratégia. A normalidade daquilo tudo foi a primeira coisa real desde que eu bati na taça de espumante. Troquei de roupa. O algodão macio foi um alívio. O cheiro de alho e queijo tomou conta do apartamento. Carol já tinha servido 2 fatias enormes de pizza e estava colocando doses generosas de tequila em 2 canecas de café. Pela morte de, ela disse, estendendo uma para mim. Bati a minha na dela. A tequila queimou, mas foi bom. Mordi a pizza. Tinha gosto de cinza, mas engoli mesmo assim. Bom, disse Carol, limpando a boca com a mão. Começa do momento em que te perdi depois da fila de cumprimentos. Te vi falando com o Lucas, depois com a Amélia, depois você foi com os seus pais e de repente estava em cima do palco. Quero o diálogo, palavra por palavra. E assim eu fiz. Minha voz saiu plana, distante. Contei tudo. A enrolação da Megan, as desculpas fracas do Lucas, o comentário de jeitão de Sorocaba da Amélia. É só um lugar sentado, a mesa perto da cozinha, a tentativa do meu pai de minimizar tudo. Contei o que falei em cima do palco, o anel em cima do piano. Quando terminei, Carol ficou em silêncio 1 minuto inteiro, mastigando. Depois largou a pizza. Certo, é até pior do que as 37 mensagens histéricas que recebi pedindo a história de verdade. O que, aliás, a gente vai controlar. Controlar, repetei, apagada. A narrativa, Bia, a história. Porque uma coisa assim, um casamento chique explodindo em plena festa, já está vazando. 3 colunistas de fofoca já me ligaram. Ela se inclinou para frente com cara de advogada. Eles não são só ricos, são estúpidos. E rico estúpido com reputação social para proteger é o tipo mais perigoso, porque entra em pânico. E quando entra em pânico, ataca. Fez uma pausa. A identidade da Amélia Montenegro é ser a rainha impecável de uma piscina bem pequena e bem superficial. Você acabou de fazer essa piscina explodir na frente de todo mundo. Ela vai atrás de você. Engoli em seco. E o Lucas? Carol balançou a cabeça. Lucas é um peão. Menino de mamãe com fundo fiduciário e espinha dorsal de água viva. Ele vai fazer o que ela mandar para apagar esse incêndio, o que significa te transformar na vilã. Soltei uma risada nervosa. Eu sou a vilã? Eu deixei meu marido na frente de todo mundo. Você deixou seu noivo na recepção. Corrigiu Carol com firmeza. Tem diferença legal e de imagem. Você não prometeu obedecer ele. Você se recusou a tolerar o classismo doentio e a falta de respeito. Grande diferença. Ela se endireitou. Agora, é isso que a gente vai fazer. Foi contando nos dedos. Primeiro, você não fala com o Lucas, nem com a Amélia, nem com ninguém do círculo deles. Nem uma palavra. Toda a comunicação passa por mim até a gente ter advogada amanhã. Segundo, nada de rede social, eu monitoro. Terceiro, a gente documenta tudo, mensagem, áudio, e-mail, tudo salvo, print, cópia. Quarto, a gente sai na frente da história. Tenho um contato no Decuti, uma jornalista muito boa. Ela vai querer a exclusiva. A gente dá para ela. Sua voz, seus termos. Isso vira uma história de defender a família. Valores modernos contra o snobismo mofado. A gente te transforma na heroína. Eu não me sinto uma heroína, sussurrei, abraçando os joelhos. Sinto que vou vomitar. Ótimo, disse Carol, sem dureza. Isso significa que você não é uma sociopata. O que você fez exigiu uma coragem enorme. Agora a gente precisa ser esperta. Isso não terminou. Ela me olhou fixo. É um divórcio antes do casamento. Tem dinheiro envolvido, custos do casamento, seu nome provavelmente está em algumas coisas. A gente precisa desatar tudo isso partindo de uma posição forte.
Não você chorando com um pote de sorvete enquanto eles te pintam como uma aproveitadora instável que fez escândalo por causa de mesa. As palavras dela foram como água gelada. Divórcio, dinheiro, o casamento. Meus pais tinham colocado muito naquilo. O vestido, a banda, murmurei. A gente vai recuperar isso, disse Carol, com um brilho no olhar. Ou vai fazer eles se arrependerem de não terem devolvido. Rico não gosta que acendam a luz em cima deles. Olhou para o meu celular, que continuava vibrando. Falando nisso, bora testar. Levantou, pegou o telefone e colocou em viva voz na mesa. Acendeu de novo. Lucas, um nome que já parecia de outra vida. Não atende, disse Carol. Olhei para ela. Quero escutar, eu disse, com uma curiosidade sombria. Quero saber o que ele tem para dizer. Carol hesitou um segundo. Depois fez que sim. Tá bem, mas a gente grava para documentar. Ligou o próprio celular, ativou a gravação e deixou do lado do meu. Respirei fundo e atendi, deixando a chamada em viva voz. Lucas. Bia. Meu Deus, Bia. A voz dele era um desastre, quebrada, engasgada entre lágrimas, ou pânico, ou os dois. O que você fez? O que você fez? Ouvir a voz dele, tão familiar, tão carregada de angústia, me deu uma pontada física. A Bia de 3 horas atrás teria derretido, teria tentado acalmar ele. A nova Bia não sentia nada, só uma pedra fria e dura no estômago. Acho que a pergunta é, o que você fez, Lucas? Ou melhor, o que você deixou acontecer? Foi um erro, ele soluçou. Um erro estúpido, terrível. Mamãe entrou na cabeça dela e eu não soube como frear ela na hora. Mas você destruiu tudo. Você tem ideia do que fez? Ali estava. Nenhum pedido de desculpa pela dor causada. Preocupação com a humilhação dele, da Amélia. Meus pais foram humilhados, eu disse, com uma calma cortante. Ou você perdeu essa parte enquanto se preocupava com a imagem geral. Eles estão bem, ele insistiu. São fortes, entendem? As coisas funcionam assim às vezes. Você não explode um casamento de R$200 mil e a união de 2 famílias por causa de arranjo de mesa. Não era sobre a mesa, Lucas, era sobre a mensagem. A mensagem de que a minha família, a minha história, não somos suficientes. E você concordou com essa mensagem. E eu não concordei. Você disse, e cito, é só um lugar sentado, não importa de verdade. Isso quando a mulher que me criou estava sendo jogada para o fundo do salão no casamento da filha única dela. Você me disse que não importava. A pedra no meu estômago esquentou, virou lava. Então sim, eu fiz explodir, porque eu não vou passar a minha vida, nem ter filhos, com um homem que trata os meus pais como dano colateral aceitável pela ansiedade social da mãe dele. Houve um silêncio longo do outro lado. Você está sendo irracional, ele disse por fim. Você não está pensando direito. Escuta, volta para casa. A gente conversa, resolve. A gente pode fazer outra cerimônia, algo menor. Só família. Eu estou em casa, Lucas, e a única família que eu quero ver é a que nunca foi boa o suficiente para sua mesa 1. Olhei para Carol. Ela fez um gesto firme, como cortando o ar. Não liga mais para esse número. Qualquer comunicação futura vai ser através da minha advogada. Sua advogada? A voz dele subiu quase a um grito. Você vai contratar uma advogada, Bia? Isso é loucura. Nós somos casados. Não de um jeito que importa. Fiz uma pausa. Tchau, Lucas. Desliguei. Minha mão estava firme. A ligação tinha durado 2 minutos e 17 segundos e tinha apagado 2 anos. O telefone vibrou na hora. Depois uma mensagem, depois outra. Não li. Carol pegou o celular e começou a mexer na tela rapidamente. Vou bloquear por enquanto. Depois a gente desbloqueia para guardar as mensagens. Mas você não precisa ver isso em tempo real. Olhou para a tela. Amélia está ligando. Que caia na caixa postal. E caiu. 1 minuto depois apareceu a notificação. Carol tocou o áudio no viva voz. A voz da Amélia não era histérica. Era fria, precisa, cortante feito bisturi. Bia. Esse pequeno espetáculo melodramático seu causou um nível desnecessário de constrangimento. O Lucas está devastado, como você deve imaginar. Apesar do ocorrido, estou disposta a passar por cima desse ataque de nervos,
considerando a tensão do dia, e organizar uma correção adequada, uma cerimônia privada semana que vem, no apartamento. Isso pode ser resolvido se você for razoável. Me liga. Vamos discutir o comunicado público necessário e como lidar com a compreensível confusão dos seus pais. Não piora as coisas para você. A mensagem terminou. Carol e eu nos olhamos. Correção adequada, repeti. Lidar com a confusão dos meus pais. Comecei a rir. Uma risada crua, dolorida. Ela acha que está me perdoando, como se eu fosse uma funcionária que quebrou um vaso. Ela acha que isso é um problema a resolver, corrigiu Carol. E a solução dela é te fazer duvidar de você mesma, casar em silêncio antes que isso vaze mais e depois te lembrar pro resto da vida do favor que ela te fez. Manual clássico de manipulador, só que com toalha de mesa melhor. Ela guardou o áudio. Isso aqui é ouro. Meu celular vibrou de novo. Um e-mail. Olhei a tela. Assunto. Sobre os acontecimentos de hoje. Um escritório de advocacia. Ah, não, murmurou Carol. Eles são rápidos. Vão tentar te intimidar. Não abre. Vou mandar pro meu amigo advogado revisar. O peso de tudo aquilo caiu de vez. Advogados, ameaças jurídicas, uma guerra de narrativa. Carol, eu não consigo. Eu só queria ir embora. Que terminasse. Não terminou, ela disse, mais suave. É um começo horrível, dolorido, assustador, mas seu, não deles. E a gente vai garantir que você saia dessa inteira. Ela sorriu de leve. Agora, lista. Bens em comum. Você assinou alguma coisa? Cartão? Contrato? Nos debruçamos sobre os meus papéis. Por sorte, eu sempre tinha mantido as minhas contas e o meu apartamento no meu nome. Aí o telefone vibrou de novo. Um número desconhecido. DDD 11. Provavelmente jornalista, disse Carol. Ignora. Mas alguma coisa me fez atender. Alô, Bia. Aqui é o Ricardo. Ricardo Montenegro. A voz era grave, educada, familiar. O tio do Lucas, o irmão mais novo da Amélia, aquele que ficava sempre num canto com um uísque, observando tudo com um meio sorriso. A ovelha negra. Meu corpo travou. Ricardo. Carol arregalou os olhos e fez sinal para eu colocar no viva voz. Fiz isso. Imagino que você esteja arrasada, ele disse, com um tom seco. E também imagino que minha irmã e meu sobrinho estejam construindo uma versão onde você é a vilã de tudo isso. Não respondi. Eu estava lá. Vi tudo. E também vi o que provocou. A pequena jogada de poder da Amélia, a falha espetacular de caráter do Lucas e a sua resposta, francamente, impressionante. Ele fez uma pausa. Um motim no meio do salão de festas. Não via uma coisa tão divertida desde a crise de 89. O que você quer, Ricardo? Perguntei, cansada. Te chamar para um café ou algo mais forte. Tenho informações sobre a família, sobre o castelo de cartas financeiro, bem delicado que minha irmã tenta manter em pé. Informações que podem te ser úteis se decidirem complicar a sua vida. Carol estava escrevendo freneticamente num guardanapo. Rayon Night, lugar público. Por quê? Perguntei. Por que você me ajudaria? Você é um Montenegro. Sou, ele respondeu. E por isso sei exatamente o quanto os alicerces estão podres. Digamos que eu tenho minhas próprias razões para deixar entrar um pouco de luz em certos cantos. E você, querida, agora mesmo, está com uma lanterna bem grande na mão. Silêncio. Amanhã, 10 da manhã, o café do lobby daquele hotelzinho perto da Praça Roosevelt. É concorrido, anônimo, ninguém que eu conheço vai estar lá. Olhei para Carol. Ela fez que sim, com força. Vou estar lá. Boa menina, disse Ricardo, com um leve sorriso na voz. Vem sozinha. Não confia em ninguém, mas acima de tudo, não confia em ninguém que te disser que hoje você estava errada. A ligação caiu. Deixei o telefone na mesa. O silêncio no apartamento já não era vazio. Estava carregado, cheio de expectativa. Que diabos foi isso? Sussurrou Carol. Não faço ideia, eu disse. Mas pela primeira vez desde que saí daquele salão, senti alguma coisa diferente. Não era dor, não era raiva, era uma faísca fria, decidida. Mas eu vou descobrir o que é. O telefone acendeu de novo. Uma mensagem do Lucas, a prévia visível.
Bia, por favor, você não pode fazer isso. Agora somos uma família. Peguei o telefone, não para responder, mas para abrir o app de notas. Criei uma nota nova. Chamei de acerto de contas. Embaixo, escrevi a primeira linha. Eles acham que isso é sobre um lugar numa mesa. Eles não fazem ideia. 2 semanas. 14 dias numa espécie de animação suspensa. Eu me movia pelo apartamento feito um fantasma. Quem me assombrava não era o Lucas nem a Amélia. Era o silêncio. O zumbido frenético do celular tinha virado um murmúrio constante de avisos jurídicos, súplicas ignoradas do Lucas e ameaças mal disfarçadas do escritório Prescott Lowe, os advogados da família Montenegro. Carol tinha virado a minha general, a minha estrategista, o meu escudo. Ela me conectou com uma advogada de direito de família implacável, Sarah Chen. Assinei o contrato dela com uma mão que quase não tremia. Agora, era ela quem enfrentava as cartas sobre quebra de promessa e a santidade dos contratos. Tudo barulho, postura jurídica pensada para me assustar, para me empurrar num acordo silencioso, para eu desaparecer. Eu não ia desaparecer, mas estava, sim, um pouco escondida. A matéria no Decuti saiu. Deixei meu noivo no altar depois que a família dele jogou a minha para o fundo do salão. Era crua, honesta e viralizou. Minha caixa de entrada se encheu de mensagens de mulheres, e alguns homens, agradecendo, compartilhando histórias de guerra de classe, sutis ou não, dentro de relacionamentos. Me ofereceram entrevistas em podcast que recusei sem dó. Nada de circo de trauma, declarei. Vamos falar de algo sério. Uma marquinha de moda independente, a Unscripted, também entrou em contato. A fundadora, Ana, uma mulher feroz que tinha construído a marca em cima de produção ética, queria falar de uma colaboração. Você transformou sua dor em produto, disse Carol com um sorriso. Ou pelo menos num ângulo de marketing genial. Devia ter parecido uma vitória. Às vezes parecia. Mas na maior parte do tempo eu me sentia vazia. A raiva que tinha impulsionado a minha saída continuava ali, feito uma pedra fria no estômago, mas embaixo dela havia algo mais fundo, cansaço. Talvez eu tivesse ganhado a batalha da opinião pública, mas a guerra pela minha paz de espírito parecia sem fim. Então começaram as náuseas. Não do tipo estresse comum, eram diferentes. Toda manhã, no meio da manhã, uma onda, um gosto metálico na boca, uma sensibilidade a cheiro tão forte que eu mal aguentava o aroma do meu próprio café. No começo, atribuía ao estresse, à insônia, até que no meio de uma ligação tensa com a Sarah e a Carol, precisei silenciar o microfone e correr para o banheiro. Ali alguma coisa mudou. Minha menstruação estava atrasada uns dias. O estresse podia explicar, mas com as náuseas também? Fiquei no banheiro sob a luz fria, 3 testes de farmácia em cima da pia. Tinha comprado com boné baixo e pagando em dinheiro, feito adolescente. A ironia não me escapava. 2 semanas atrás eu estava planejando um futuro que incluía, de forma vaga, filhos algum dia. Um futuro que agora era cinza. O primeiro teste deu resultado em menos de 1 minuto. 2 linhas azuis. Fiz o segundo. O mesmo. O terceiro, digital, foi direto. Grávida. Deixei o corpo escorregar contra a parede. O frio do azulejo nas costas. Grávida. Sussurrei. A palavra ecoava no banheiro vazio. Grávida do filho do Lucas Montenegro, do homem que tinha olhado para o meu pai com a dignidade intacta e dito, não importa de verdade. O neto da mulher que tinha inventado o jeitão de Sorocaba. Meu filho. Soltei uma risada descontrolada. Não era alegria, era a piada cruel do universo. Eu tinha destruído o casamento, mas o vínculo mais permanente já estava crescendo dentro de mim. Liguei para Carol. A resposta dela foi imediata, prática, sem filtro. Certo, respira. Primeiro a gente confirma com uma obstetra hoje mesmo, se der. E eu faço as ligações. Segundo, você não é obrigada a contar isso para ninguém, principalmente para o Lucas ou para a bruxa de Campos do Jordão, até você estar pronta e a gente ter estratégia jurídica. A gravidez muda o tabuleiro, mas não significa que você perde território. Entendo, sussurrei. Coloquei a mão sobre a barriga, ainda lisa. Uma emoção nova apareceu. Amor, feroz,
protetor, brigando contra o medo. Isso já não era um algum dia. Era alguém. O meu alguém. Minha médica, a doutora Elisa Fontes, confirmou tudo no dia seguinte. Mais ou menos 6 semanas, disse com calma. Pelo seu último ciclo, a concepção foi perto da data do casamento. Antes, eu disse, com a voz oca. A noite que nunca virou casamento tinha sido 1 semana antes, uma tentativa desesperada de conexão, uma lembrança que agora era cinza. A médica me olhou com atenção. Seu histórico indica que você está recentemente separada. Você se sente segura? Tem alguma pressão ou ameaça ligada a essa gravidez? A pergunta tão direta me quebrou um pouco. Não, é complicado. O pai é fraco, a família dele é tóxica. Não quero que se aproximem desse bebê. As palavras saíram sem filtro. Ela fez que sim, anotando. Seus sentimentos são válidos. Minha prioridade é a sua saúde e a da gravidez. Vou te encaminhar para uma terapeuta especializada em coparentalidade de alto conflito. Enquanto isso, vitamina pré-natal, descanso e lembre que você tem opções. Todas suas. Opções. A palavra era poder e peso. Contei para os meus pais naquele fim de semana, indo para Sorocaba. Estávamos na cozinha de sempre, o cheiro do bolo de carne do meu pai enchendo o ar. Estou grávida. Minha mãe levou a mão à boca. Os olhos se encheram de lágrima. Não de alegria, de preocupação. Ai, filha. Meu pai ficou em silêncio um bom tempo, as mãos grandes apoiadas na toalha de mesa xadrez. Depois me olhou. Bom, vamos ter um neto. Aquele vamos incluía tudo. É uma notícia enorme. Como você está se sentindo? Apavorada, admiti. Com náusea, com raiva e estranhamente já apaixonada. E isso me assusta ainda mais. O que você vai fazer? Perguntou minha mãe, suave. Vou ter, eu disse. E ao dizer, soube que era verdade. Vou ter esse bebê. Só não sei como lidar com o Lucas, nem com a Amélia. Meu pai segurou minha mão. A gente resolve. Esse bebê é um Amaral. Isso que importa. Esse menino Montenegro já mostrou quem ele é. Acredita nele. Mas isso não significa que ele não possa falhar como pai, se é que ele consegue ser um. E se ele não conseguir fazer direito, então ele não faz. O apoio firme dele foi uma tábua de salvação. Eu me agarrei nele. As cartas jurídicas da Prescott & Lowe mudaram de tom. Já não eram só sobre o casamento. Agora falavam de difamação, por causa da matéria, de enriquecimento indevido, como se ter deixado um homem que permitiu que humilhassem a minha família fosse um negócio. Era assédio puro. Sarah Chen não se abalou. Estão tateando, disse. Querem ver se você cede. Eles odeiam publicidade. O nome Amélia Montenegro está virando sinônimo de elitismo, e isso afeta. Afeta o quê? Perguntei. O arquivo que o Ricardo tinha me dado queimava na minha mente. Eu ainda não tinha aberto. Tinha medo. O Grupo Montenegro, dinheiro antigo, indústria têxtil, algumas peças industriais. Vinham lutando em silêncio há anos. O capital social, os contatos certos, era assim que mantinham o crédito fluindo. O seu pequeno escândalo foi tipo um alfinete no balão bem inflado deles. No meio de tudo isso, armada com o teste de gravidez e o suporte jurídico da Sarah, chegou um novo e-mail do Lucas. Não pelos advogados, direto para minha caixa pessoal. Assunto. Bia. Abri. Bia, sei que você não quer saber de mim. Sei que tem todo o direito de me odiar. Eu me odeio na maior parte do tempo. O que eu disse, o que deixei acontecer, não tem desculpa, só explicação. E são patéticas. Eu fui fraco. Sempre fui com a minha mãe. Confundi a aprovação dela com amor, e o mundo dela com o único que importava. Fui um idiota. Te perder foi o golpe que eu precisava. É como se eu tivesse vivido dentro de uma névoa, e te ver saindo por aquela porta foi o primeiro ar limpo que respirei em anos. É frio, dói, mas é real. Eu não sou o homem que era no dia do casamento. Estou tentando mudar. Comecei terapia. É difícil, parece que tenho muita coisa para desmontar. Não estou pedindo perdão. Não estou pedindo para você voltar comigo, embora eu quisesse poder pedir. Estou pedindo uma chance de conversar. Não como seu ex, nem como filho da Amélia Montenegro. Só como Lucas, o homem que te amou
e que falhou com você do pior jeito. Por favor, um café, uma conversa, sem advogado, sem mãe, só nós dois. Preciso olhar nos seus olhos e dizer que sinto muito. E preciso saber que você ouve, mesmo que nunca consiga aceitar. Seu, mesmo tendo perdido o direito de dizer isso, Lucas. Li 5 vezes. A raiva brigava com uma faísca perigosa, boba, de esperança. Seria possível? As pessoas mudam de verdade? Aquela terapia, aquela nova lucidez, era real ou outra estratégia, uma versão mais sofisticada de manipulação, bolada por um advogado preocupado com a imagem? O e-mail era bom, soava sincero, soava como o homem por quem eu tinha achado que estava apaixonada, antes de tudo se deformar. Não respondi, mas também não apaguei. Uma semana depois chegou uma carta formal da Prescott & Lowe. Propunham mediação, resolver amigavelmente as nossas diferenças e evitar litígios caros e prejudiciais para a reputação. Sarah bufou ao ler. Estão sentindo a pressão. O Valor Econômico publicou uma matéria sobre empresas familiares tradicionais e riscos reputacionais modernos. Não citam nome, mas o timing é interessante. Eles querem que isso suma. O que eu faço? A gente vai para mediação, ela disse. A gente escuta, vê o que oferecem e leva as nossas condições. E numerou com calma. Reembolso total de todos os gastos não reembolsáveis que você e seus pais assumiram. Um comunicado conjunto, separação amigável, sem admissão de culpa, mas sem difamação. E uma cláusula de não desabono que valha para os dois lados. Fez uma pausa, com um sorriso fino. E se eles não aceitarem, a gente entra em fase de descoberta e começa a fazer perguntas bem públicas e bem incômodas sobre as finanças do Grupo Montenegro e a dependência deles da reputação social para conseguir crédito. Senti o arquivo do Ricardo pesar na minha mente. Falei com um jornalista de economia. Ela acrescentou. Aquele arquivo é um mapa. Aceitei a mediação. Numa manhã de sexta, numa sala de reunião neutra, sem alma, num escritório de advocacia na Avenida Paulista. Fui com a Sarah. Lucas chegou com uma advogada que eu não conhecia. Não a agressiva da Prescott & Lowe, mas uma mulher mais nova, com um jeito mais empático. Lucas estava arrasado, mais magro, olheiras profundas, o brilho de sempre substituído por uma ansiedade crua. Os olhos dele encontraram os meus assim que entrei. A dor ali era tão evidente que tive que desviar o olhar. O mediador, um homem cansado de uns 50 anos, explicou o processo. A advogada do Lucas falou primeiro. Ofereceu um acordo financeiro que cobria só uma parte dos gastos, uma fração. Incluía um acordo de confidencialidade rígido e um comunicado falando de diferenças irreconciliáveis. Sarah respondeu firme. Reembolso completo, cláusula de não desabono mais sólida e um pedido de desculpas por escrito, privado, da Amélia Montenegro, para os meus pais. Lucas se enrijeceu. A advogada dele se inclinou, sussurrando com urgência. Ele balançou a cabeça. Não. Depois me olhou. Bia, disse, interrompendo a própria advogada. A gente pode conversar? 5 minutos. Lá fora. Sarah tocou meu braço, um aviso silencioso. Olhei para o Lucas. Ele já não era o menino de mamãe arrogante do casamento. Era um homem afundando. E eu tinha uma notícia que podia acabar de afundar ele, ou obrigar ele a nadar. Precisava saber qual das duas. 5 minutos, eu disse. Fomos para o corredor vazio. O ar estava frio, artificial. Lucas se encostou na parede, passando a mão pelo cabelo. Desculpa, ele soltou, sobre a proposta. Foi o que os advogados e a minha mãe montaram. É um insulto, eu sei. Então por que você está aqui, Lucas? Perguntei, cruzando os braços. Se você não concorda, por que deixa eles falarem por você? Porque eu não sei fazer diferente, ele disse, a voz quebrando. Nunca tomei uma decisão de verdade sem ela. Nem sobre dinheiro, nem sobre a minha vida, nada. Tenho 32 anos e sou uma criança fantasiada de adulto numa sala de reunião. Você me mostrou isso, ao te perder. Deu um passo em direção a mim. O dinheiro, o comunicado, eu te dou o que você quiser. Reembolso total, hoje mesmo, da minha conta pessoal, aquela que ela não controla. Assino o que você quiser. Consigo que a minha mãe se desculpe, não sei.
Eu obrigo ela se precisar. Era exatamente o que eu queria ouvir, mas soava ensaiado. E depois? Perguntei. A gente assina os papéis e você volta para sua vida. Um pouco mais sábio, um pouco mais triste. Não, ele disse, os olhos brilhando. Não, Bia. Eu não quero voltar. Sei que aquilo acabou, explodiu e afundou. Mas eu quero estar na sua vida como amigo, como alguém que está desesperadamente arrependido. Respirou fundo. Estou em terapia. Estou entendendo coisas. Meu pai era como eu, fraco, e ela engoliu ele. E eu não quero ser assim. Quero ser melhor, por mim. E se algum dia você deixar, por você. Soava real, quebrado, honesto. A faísca de esperança cresceu. Podia ser. Podia sobrar alguma coisa boa de tudo aquilo, não como casal, mas como duas pessoas que compartilharam algo importante. Então pensei no teste, nas duas linhas azuis, na verdade crescendo dentro de mim. Aquilo já não era só sobre nós, era sobre um filho. O filho dele, o nosso filho. Eu precisava contar. Aquele corredor frio não era o lugar. Mas não existia lugar perfeito. Só existia agora. Lucas, eu disse baixinho, tem uma coisa que você precisa saber. A expressão dele mudou. O quê? Respirei fundo. Minhas mãos foram instintivamente para a barriga. Estou grávida. O silêncio ficou absoluto. O rosto dele ficou em branco. Depois, emoção atrás de emoção. Surpresa, descrença, entendimento e, por fim, uma alegria pura, incontida. Iluminou o rosto inteiro dele. Você está grávida? Ele sussurrou. A gente vai ter um filho. Balancei a cabeça, a garganta fechada. Meu Deus, Bia, isso é incrível. É um milagre. Estendeu as mãos para mim e parou. Isso muda tudo. E ali estava a frase que apagou aquela faísca de esperança no meu peito, feito um balde de água gelada. Isso muda tudo? Perguntei, com a voz fria. Claro que muda, ele disse, atropelando as palavras. É um sinal, não vê? Uma segunda chance. A gente pode ser uma família de verdade. Podemos fazer certo dessa vez. Podemos casar. Algo pequeno, só nós. Continuava falando, eufórico, e a cada palavra meu coração endurecia. Ele não estava me vendo, a mim, a mulher que ele tinha machucado. Estava vendo uma solução, prática, arrumada, perfeita, para consertar a bagunça que ele tinha criado. Um bebê, um casamento, um final feliz que apagasse o escândalo, acalmasse a mãe dele e desse a ele um novo começo. E a mamãe, ele continuou, agora com lágrimas de felicidade. Mamãe vai ficar feliz, um neto, isso conserta tudo. Bia, isso conserta tudo. Conserta tudo. O golpe final. Ele não queria consertar a gente. Queria consertar o problema, a vergonha dele, a desaprovação da mãe, a mancha social. Um bebê e um casamento apressado feito curativo chique. Olhei para esse homem que conseguia passar da miséria absoluta para a euforia egoísta num segundo só. Vi o futuro que ele estava imaginando. Amélia, enternecida com o neto, finalmente me aprovando como recipiente da linhagem dela. Lucas, o filho perfeito, de volta no lugar dele. Meus pais convidados, sim, talvez até na mesa certa dessa vez, porque agora tudo estaria consertado. O amor que eu tinha sentido morreu, nem doeu, só sumiu, deixando uma clareza fria e absoluta. Lucas, eu disse, baixinho, firme, cortando o entusiasmo dele. Ele parou, sorrindo. O quê? A gente não pode. O sorriso quebrou. O que você quer dizer? O que você acabou de provar? Você ouviu gravidez, e a sua primeira reação não foi me perguntar como eu estou, nem como está o bebê. Você pensou em como isso conserta a sua vida, em como deixa a sua mãe feliz. Você continua resolvendo para Amélia, não para a gente. Porque não existe um a gente. Existe o meu filho, existo eu e existe você. O rosto dele desmoronou. Isso não é verdade. Eu estou feliz com o bebê, o nosso bebê. Claro que está, respondi, dando um passo para trás. Mas a sua felicidade é condicional. Depende de esse bebê encaixar na sua narrativa perfeita, de arrumar tudo de novo. Respirei fundo. E se eu não quiser um casamento? E se eu não quiser a sua mãe perto desse filho, depois do que ela falou dos meus pais? E se eu quiser criar ele com o meu sobrenome, na minha casa,
com os meus valores. Fiz uma pausa. Onde fica a sua felicidade, então? Ele ficou me olhando, confuso. Mas não funciona assim. Somos uma família. O bebê precisa de um pai. O bebê precisa de um pai que o defenda. Respondi. Um pai que coloque o filho acima da agenda social da mãe dele. Um pai que entenda que respeito não se compra com fundo fiduciário, se conquista. Olhei fixo para ele. Você falhou comigo de um jeito espetacular. Por que acha que com um filho seria diferente? Eu vou mudar, ele insistiu, agora desesperado. Estou mudando, na terapia. Vou fazer mais. Vou me mudar, corto com ela se precisar. Neguei devagar. Você teve a sua chance de mudar quando era só eu e os meus pais naquele salão. E você escolheu a sua mãe. E você vai escolher ela de novo quando ficar difícil, quando ela criticar o pediatra, ou a escola, ou como eu visto o meu filho. Você sempre vai escolher o caminho fácil, e esse caminho leva direto para ela. Vi ele entender de verdade, o horror de perceber que talvez eu estivesse certa. Então o quê? Sussurrou. O que isso significa? Eu vou ter esse bebê, eu disse, firme. Mas você não vai usar ele como botão de reiniciar para sua vida. Você vai ser pai só se provar que consegue ser. Por você mesmo. Não pela Amélia, não pela sua família. Por você. Dei um passo em direção à porta. E isso começa respeitando os meus limites, as minhas decisões e a minha família. Começa entendendo que você perdeu o direito de opinar sobre o meu corpo ou a minha vida no momento em que perguntou se a dignidade do meu pai realmente importava. Coloquei a mão na porta. Bia, espera, ele implorou. Eu sou o pai, tenho direitos. Me virei uma última vez. Você tem o direito de conquistar o privilégio de estar na vida desse filho, respondi. E isso começa agora, voltando para aquela sala e aceitando todas as condições da minha advogada. Sem discutir, sem contrapor. Esse é o seu primeiro teste. Abri a porta e entrei. Não olhei para trás. Sentei ao lado da Sara, as costas retas, as mãos juntas sobre a mesa. O coração batia forte, mas a mente estava mais clara do que nunca. Quando Lucas voltou, o rosto pálido, mas firme. Ele não me olhou, olhou para a advogada dele. Redijam o acordo. A gente aceita os termos da senhorita Amaral. Todos. Só então ele me olhou. Já não havia alegria, nem esperança, nem desespero. Só uma determinação partida. Assenti de leve. A batalha pelo passado tinha terminado. Eu tinha ganhado. A guerra pelo futuro estava só começando, e eu sabia disso com uma certeza visceral. Essa também eu ia ganhar. Aprendi que o mundo se divide em dois tipos de silêncio: o pesado, sufocante, depois de uma catástrofe, e o tenso, vibrante, de um campo de batalha antes do primeiro tiro. Depois da mediação, depois de o Lucas aceitar tudo, eu vivia no segundo tipo. O acordo foi assinado. O cheque dos gastos do casamento, uma cifra que revirava meu estômago só de ver, foi depositado. O comunicado conjunto saiu. Lucas Montenegro e Bia Amaral decidiram, mutuamente e de forma amigável, encerrar o noivado. Pedem privacidade neste momento. Uma obra-prima de omissões. O público, que já tinha consumido a matéria, mal reagiu, mas a ameaça jurídica sumiu. Aquele capítulo estava fechado. O silêncio era uma ilusão. A guerra de verdade estava só começando. O primeiro movimento veio da Amélia, disfarçado de bandeira branca. Chegou uma carta, papel grosso, elegante, não de advogado. A letra dela, precisa, gelada. Bia. O Lucas me contou das novas circunstâncias. Embora eu não possa aprovar a forma como essa informação foi revelada, a existência de uma criança muda o cenário. Estou disposta a deixar de lado as nossas diferenças pelo bem do meu neto. A família Montenegro pode oferecer estabilidade, legado e recursos incomparáveis. Deveríamos nos encontrar como adultas para discutir um caminho que priorize o bem-estar da criança. Com certeza você vai concordar que uma família unida é preferível a um conflito longo e desagradável. Tomei a liberdade de agendar uma consulta com o nosso pediatra de família, o Dr. Alberto Sanches, considerado o melhor da cidade. No mês que vem, podemos discutir cuidados pré-natais e a estrutura de um fideicomisso. Atenciosamente, Amélia Montenegro. Li a carta para Carol pelo telefone.
Ela soltou um som entre risada e nojo, feito um gato tentando expelir uma bola de pelo. Ela nem finge se desculpar. Já pivotou. Você não é mais a ex-noiva histérica. Agora você é a incubadora do bebê que vai redimir ela. O bilhete de volta dela para a sociedade. Ser avó fica muito melhor que sogra insuportável. Ela está tentando comprar entrada com fideicomisso e pediatra chique. E o que eu faço? Deixa a Sarah cuidar e você começa a construir a sua fortaleza. A resposta da Sarah para Amélia foi uma carta jurídica, seca e precisa. Ponto por ponto. Como mãe da criança por nascer, eu tinha a guarda legal e física exclusiva até o nascimento. E seria a principal responsável depois, salvo ordem judicial. Todas as decisões médicas eram exclusivamente minhas. Qualquer contato direto adicional da Amélia seria considerado assédio e acrescentado ao processo, para uma possível medida protetiva. Foi como um balde de água gelada, jogado com precisão cirúrgica. A resposta da Amélia foi soltar os advogados de novo. Mas dessa vez, a estratégia mudou. As cartas da Prescott Lowe começaram a mirar em mim. Questionavam, com uma cortesia venenosa, a minha estabilidade. Mãe solteira, consultora freelance, como se fosse um hobby. Lembravam do espetáculo público do casamento, da matéria no Decuti, da colaboração crescente com a Unscripted. Pediam uma avaliação psicológica como parte de um futuro acordo de guarda. Estavam preparando o terreno. Queriam me pintar como instável, vingativa, incapaz de oferecer o ambiente estruturado que um herdeiro montenegro merecia. Era inteligente, era cruel e me assustou mais do que qualquer insulto direto. Eles vão atrás da guarda principal, disse Sarah numa reunião no escritório moderno dela. Ou pelo menos um acordo meio a meio que, na prática, dá o controle para Amélia. Vão usar o seu trabalho, a sua exposição pública, qualquer emoção que encontrarem, para dizer que o Lucas, e por extensão o dinheiro e a influência dele, é o ambiente mais estável. Fez uma pausa. É jogada clássica em conflito de alto patrimônio. O dinheiro não é só para o filho, é uma arma. Senti o pânico subir, metálico. Segurei ele. Minhas mãos rodearam a barriga. O bebê se mexeu de leve. Um lembrete. Não. Qual é o nosso movimento? Nosso movimento, disse Carol, é te tornar intocável. Ela se inclinou para frente, os olhos brilhando. A gente tem que mostrar estabilidade, rede de apoio, comunidade, futuro. A narrativa é tudo. Você não é freelance, é consultora de moda de sucesso e colaboradora de marca. Você não está buscando atenção. É uma voz pública sobre valores familiares e consumo ético. Você não é instável. É uma mulher que tomou uma decisão corajosa e agora está construindo uma vida sólida para o filho dela. Como a gente faz isso? Perguntei. A gente transforma a sua vida em prova, ela respondeu. Documenta tudo. Depoimento da sua obstetra, declaração da Ana sobre o seu contrato, mostra a sua casa, o seu ambiente, cartas da sua família, dos seus amigos. Construímos uma montanha de provas. Você não é só apta, é excepcional. Senti algo se encaixar. E usamos o arquivo. Sarah e Carol me olharam. "O do Ricardo?" perguntou Sarah. Assenti. Finalmente eu tinha aberto. Era um labirinto, planilhas, e-mails, auditorias das empresas do Grupo Montenegro. Eu não entendia tudo, mas alguém entendia. Um contato financeiro da Sarah resumiu. O Grupo Montenegro estava perdendo dinheiro. Várias divisões sobreviviam graças à contabilidade criativa e empréstimos sustentados pela reputação social, não pelos números reais. Um escândalo público, tipo uma batalha jurídica pela guarda, podia derrubar tudo. A gente não usa isso diretamente, avisou Sarah. Isso seria extorsão. Mas deixamos saber que a gente tem. A gente insinua. Lembramos que a descoberta jurídica funciona nos dois sentidos. Que a estabilidade financeira também pode ser questionada. Que eles comecem a se preocupar, disse Carol. Era sujo, mas também era sujo eles questionarem a minha capacidade de mãe por ter defendido a minha família. Faz, eu disse. As semanas seguintes foram um turbilhão silencioso. Formalizei o meu papel na Unscripted como diretora criativa, com contrato, renda estável e licença maternidade. Dei uma entrevista para uma revista de negócios
sobre construir uma marca com valores. Falei de integridade, de autenticidade. Mensagens sutis, mas claras para quem conhecesse a história. Abri uma conta privada nas redes, não pública. Um registro, fotos do futuro quarto do bebê, ainda vazio, mas planejado, refeições saudáveis, tardes com meus pais, eu, tranquila, forte. Era uma encenação, mas também era a vida que eu queria. Lucas, conforme o acordo, só podia se comunicar por mensagens aprovadas, poucas, tensas, sempre sobre o bebê. Como você está? Precisa de alguma coisa? Eu respondia curto. Bem, não, obrigada. Ele não mencionava a Amélia, não falava em voltar. Respeitava os limites. Eu não sabia se era a terapia, ou o choque, ou as insinuações jurídicas, mas ele estava mudando, ou pelo menos tentando. Finalmente chegou a mediação obrigatória pela guarda. Outra sala fria, sem alma. A tensão dava para cortar com faca. Amélia estava lá com uma advogada nova, rosto afiado, sorriso inexistente. Lucas ao lado dela, tenso, pálido, sem me olhar. Sara e eu, na frente. Carol, na sala de espera, minha guardiã. A mediadora, Susana Prado, começou com frases padrão sobre o bem-estar do menor. Depois falou a advogada da Amélia. Perfeita, cortês, letal. Nossa prioridade é a estabilidade e as oportunidades. O senhor Montenegro pode oferecer uma residência principal com mais espaço, segurança e acesso a serviços de alto nível. Além disso, vai estabelecer um fideicomisso imediato. Propomos que a criança resida principalmente com ele, com visitas amplas para a senhorita Amaral. Visitas amplas. O golpe foi direto. Queriam me transformar numa visitante na vida do meu filho. Sara não piscou. A senhorita Amaral é a mãe. Ela conduziu todo o cuidado pré-natal e vai ser a cuidadora principal. Tem lar estável, rede familiar sólida e carreira em crescimento. Propomos guarda principal para ela, com visitas progressivas supervisionadas para o senhor Montenegro, dado o histórico documentado de tentativas da avó paterna de desacreditar minha cliente e a família dela. O sorriso da advogada contrária se afiou. Minha cliente, a senhora Montenegro, está profundamente comprometida com o neto. Qualquer mal-entendido do passado é exatamente isso, mal-entendido, continuou a advogada da Amélia. Minha cliente está disposta a apoiar o filho para construir um ambiente unificado e estável. Nos preocupa que o ativismo público da senhorita Amaral e a carreira pouco convencional dela não ofereçam a rotina consistente que uma criança precisa. Sara não demorou nem um segundo. O ativismo da minha cliente foi defender a família dela de uma humilhação pública, respondeu. Um valor que qualquer tribunal deveria respeitar. E quanto à carreira dela, tem contrato vinculante como diretora criativa na Unscripted, com benefícios completos e licença maternidade. É mais estável que muitos empregos corporativos. Deslizou uma cópia do contrato para a mesa. Os olhos da Amélia percorreram o documento. Os lábios dela ficaram ainda mais tensos. Também nos preocupa, continuou a advogada, como se Sara não tivesse falado, o risco de alienação parental. A senhorita Amaral demonstrou disposição de tornar públicos assuntos privados de forma prejudicial. Solicitamos garantias a esse respeito e talvez uma avaliação psicológica para determinar a aptidão dela. Ali estava, a cartada de instável, a jogada aberta. Senti a raiva subir, branca e ardente, mas não me mexi. Minhas mãos sobre a mesa. Meu bebê deu um chute firme. Estou aqui. Sara se inclinou de leve. Minha cliente não tem problema nenhum em se submeter a qualquer avaliação que o tribunal determinar. Presumo que o senhor Montenegro também. E também seria pertinente uma revisão completa de todos os fatores que compõem um ambiente estável, incluindo a estabilidade financeira e emocional da família paterna estendida. O olhar da Sara cravou na advogada. Em casos de alto conflito, o tribunal considera o sistema familiar completo. Por exemplo, se algum familiar exerceu controle abusivo ou fez declarações difamatórias que deram origem ao conflito, isso pode ser um fator determinante. Fez uma pausa mínima. E, claro, a saúde financeira das entidades familiares que sustentariam esse ambiente também é relevante.
O processo de descoberta pode ser bem exaustivo. A temperatura na sala pareceu cair de repente. Amélia ficou imóvel. Entendeu perfeitamente. Lucas levantou o olhar primeiro para Sarah, depois para a mãe. A expressão dele, puro horror. A advogada da Amélia foi a primeira a reagir. Isso soa suspeitosamente como uma ameaça. É uma observação, respondeu Sarah, com suavidade. Estamos aqui para falar do bem-estar da criança. Minha cliente quer uma vida tranquila, privada, baseada em respeito e integridade. Não busca conflito, mas vai defender os direitos dela com todas as ferramentas disponíveis. A mensagem estava clara, e todos sabiam disso. A mediadora interveio. Acho que deveríamos nos concentrar em acordos práticos imediatos. O resto foi uma negociação longa, densa. Horas, dias, horários, lugares neutros de encontro, cláusulas jurídicas. Amélia quase não falou. O rosto dela era pura fúria contida. Lucas aceitou tudo, em silêncio. O acordo final. Guarda principal para mim. Visitas progressivas pro Lucas, começando com algumas horas 2 vezes por semana, supervisionadas por mim ou por alguém combinado. Todas as decisões médicas, educacionais, religiosas, sob meu controle, com obrigação de informar ele. Foi uma vitória no papel, mas parecia amarga, conquistada na marra. Enquanto juntávamos os papéis, Amélia se levantou, me olhou. Por um segundo a máscara caiu. Não era ódio, era respeito, furioso, confuso, mas respeito. Ela tinha tentado comprar, pressionar, manipular, e eu tinha construído um muro que ela não conseguiu escalar. Isso não terminou, disse baixinho. Uma criança precisa da família dela, da família de verdade. Me levantei, a mão na barriga. Ela vai ter, respondi. Vai ter avós que a amem sem condição. E uma mãe que incendeia o mundo para proteger ela de qualquer um que se ache superior. Olhei fixo, mesmo em voz baixa. Me virei e fui embora. No corredor, Carol se juntou a nós. Bom, sussurrou. Conseguimos o que queríamos, eu disse. Minhas pernas tremiam. Mas isso não é paz, é uma trégua. O telefone vibrou. Uma mensagem do Lucas. Esperei chegar no carro para ler. Ouvi o que você disse. Sobre incendiar o mundo. Eu acredito em você. Desculpa por tudo. Vou respeitar o acordo. Só quero estar na vida do meu filho, na medida que você deixar. Li em silêncio. Já não tinha drama nem manipulação evidente. Só derrota. Talvez. Não respondi. Olhei pela janela. A cidade seguia. A batalha pela guarda estava ganha, por enquanto. A guerra de verdade era proteger o meu filho daquele mundo, todos os dias. 8 meses depois, o choro que quebrou o silêncio das 3 da manhã no meu apartamento não era angústia, era uma declaração. Eu já estava acordada. Me movi no escuro com a torpeza especialista da maternidade recente. Peguei ela no colo, e o choro virou um murmúrio. Siena. 3,2 kg de pura intensidade, e agora uma pequena presença quente, com cachinhos escuros e olhos que, sob a luz fraca, pareciam saber demais. Oi você, sussurrei, sentando na cadeira de balanço perto da janela. Muito personalidade para alguém tão pequena. Ela procurou o meu peito, decidida, instintiva. Esse era o meu mundo agora, medido em mamadas, fraldas e sono fragmentado, caótico, exaustivo e mais bonito do que eu imaginava. A guerra com os Montenegro ficou para trás, substituída por outra, a de criar um bebê. E, surpreendentemente, era um alívio. O acordo era o mapa, e todo mundo estava aprendendo a segui-lo. Lucas tinha visita nas terças e quintas à tarde, sempre pontual. A batida dele na porta era suave, como se tivesse medo de interromper alguma coisa. Tinha deixado para trás o uniforme social. Agora vestia simples, real. Parecia mais jovem, mais perdido. As primeiras visitas foram desconfortáveis. Ele ficava de pé olhando para Siena como se fosse algo frágil. Pode pegar ela no colo, eu dizia. Não quero acordar. Ela está acordada. Já mamou. Ela gosta de ficar apoiada no ombro. Ele segurou a cabecinha, se movendo com uma lentidão extrema, como se qualquer erro pudesse quebrar alguma coisa. E de certa forma tinha razão.
Ele a pegou. As mãos que uma vez tinham gesticulado com desdém num salão, agora estavam incrivelmente cuidadosas. Ficava parado, quase sem respirar, quando a cabecinha da Siena se apoiou no pescoço dele e, pela primeira vez, ela soltou aquele suspiro morno e leitoso contra a pele dele. Eu vi ele fechar os olhos com força. A garganta dele se apertou. Não era encenação, era real, cru. Ele fazia perguntas, muitas. Como eu sei se a mamadeira está na temperatura certa? Essa assadura é normal? O que esse choro significa? Anotava tudo no celular. Não dava conselho. Não mencionava a mãe dele. Era um aluno. E eu, durante aquelas 3 horas por semana, sua professora involuntária. Numa terça, enquanto tentava desajeitadamente fazer a Siena arrotar, ele falou sem me olhar. Minha terapeuta diz que eu tenho que parar de pedir desculpa, que agora só importam as ações. Eu dobrava roupinhas minúsculas. Sua terapeuta é inteligente. Ele fez uma pausa. Mas eu sinto muito, não como estratégia, como um fato. Está aqui. Tocou o peito o tempo todo. O que eu fiz? O que eu deixei acontecer? Finalmente me olhou. Siena dormia no ombro dele. Você me deu isso, e eu quase perdi, por causa de um lugar numa mesa certa. A raiva antiga não voltou. Tinha virado brasa, calor sem fogo. Você não perdeu, Lucas, eu disse. Você está aqui na minha sala com vômito de bebê no seu suéter de cashmere carinho. Isso, ele sorriu de leve. Não é o que eu imaginava. O que você imaginava? Ele olhou para a janela. Um quarto perfeito num apartamento chique. Uma babá. Minha mãe organizando um batizado numa igreja importante. Tudo impecável. Tudo uma produção. Olhou para mim de novo. Seu coque desarrumado. Sua legging da Unscripted. Isso é melhor. É real, é ela. Disse aquilo com uma reverência total. Pra Siena. Em momentos assim, eu conseguia ver o homem que ele podia se tornar, se conseguisse se separar do que tinha sido criado para ser. Não me fazia amar ele de novo, mas permitia que crescesse algo funcional entre nós. Frágil, mas suficiente. Amélia, por outro lado, não fazia parte disso. O acordo permitia visita de avós só com o meu consentimento ou por ordem judicial. Eu não tinha dado consentimento. Ela tentou mesmo assim. Presentes caros, inúteis. Um vestido de batizado francês, digno de realeza, uma chocalho de prata maciça, um ursinho de pelúcia antigo de coleção. Embalei tudo de volta. Devolvi com um bilhete impresso. Por favor, encaminhe qualquer presente através do Lucas, durante as visitas programadas, para minha aprovação. Sabia que isso a enfurecia. Também sabia quem pagava esse preço. Lucas confirmou numa tarde. Estava mais cansado que o normal. Siena dormia numa sling contra o peito dele. Ela quer ver a Siena, disse baixinho. Não está aceitando bem. Acha que você está castigando ela. Estou protegendo a Siena, respondi. De amor condicional, de ser medida, de ouvir algum dia alguma coisa tipo jeitão de Sorocaba sobre a família dela. Ela suspirou, apoiou o queixo na cabeça da bebê. Sei que você tem razão. É só que o desgaste é constante. Você também pode colocar limite. Olhei para ele direto. Mãe, não vou falar da Bia. Não vou discutir o horário da Siena. Estou seguindo o que foi combinado. Fala isso, fica mais fácil. Ela soltou uma risada sem graça. Você faz parecer simples. É simples, não é fácil. Minha vida começou a se organizar, devagar, mas firme. A colaboração com a Unscripted cresceu. Ana e eu lançamos uma coleção. Peças confortáveis, elegantes, pensadas para mães recentes. Tecidos sustentáveis, design funcional. A mensagem era sutil. Força, transição, mas as pessoas entendiam. A renda ficou estável, mais que antes. Eu tinha plano de saúde, tinha estrutura, tinha controle. E então apareceu o Ian. Conheci ele numa palestra sobre cadeia de suprimentos ética. Carol tinha me arrastado. Vai ser interessante. E capaz que tem algum professor bonito. Ela tinha razão. Ian era o professor bonito, economista ambiental na USP, alto, magro, óculos fininhos e um sorriso que demorava a aparecer, mas iluminava tudo. Ele fez uma pergunta brilhante sobre greenwashing na moda. Eu respondi direto, depois a gente conversou.
Era inteligente, engraçado e tinha uma segurança tranquila que não vinha de dinheiro nem de sobrenome. Tinha crescido em Curitiba, filho de uma professora e um enfermeiro. Tinha pago a própria faculdade trabalhando. O mundo dos fundos de investimento e do status social não o intimidava, achava tudo aquilo absurdo. É fascinante, ele disse no nosso primeiro encontro de verdade, caminhando pela orla com a Siena dormindo entre a gente. Um estudo perfeito de ansiedade, status e retorno decrescente. Ele riu. Mas cansativo, toda essa energia gasta em onde as pessoas sentam, em vez de quem elas são. Quase chorei de alívio. Fomos devagar, bem devagar. Ele conheceu meus pais numa visita a Sorocaba. Vi meu pai falando de futebol com ele, minha mãe se preocupando se ele estava comendo o suficiente. Natural, fácil, uma coisa que nunca tinha sido com o Lucas. Ian respeitava toda a situação com o Lucas, a guarda, perguntava sem invadir, sem drama. Uma noite, meses depois, lavando louça na minha cozinha, enquanto Siena dormia, ele disse: "Eu sei que você tem uma história. Não preciso saber de cada detalhe, mas vejo como você é com a sua filha, o que você construiu do zero. Isso me diz tudo o que eu preciso saber. Silencioso, simples, real, o oposto de promessa grandiosa. Era se sentir vista, de verdade." Lucas soube do Ian. Eu contei por respeito. A expressão dele se enrijeceu, mas só perguntou: "Ele é bom para você?" "É." Ele fez que sim. A Siena merece ver a mãe dela bem tratada. Custou para ele dizer isso, mas disse. O equilíbrio se manteve até o batizado da Siena. Foi na igreja dos meus pais, em Sorocaba, simples, quente. Depois, almoço no salão, minha gente, família, amigos, Carol. E o Lucas veio sozinho. Trouxe um copinho de prata pequeno. Segurou ele enquanto ela vestia o vestidinho branco, orgulhoso, sério e surpreendentemente encaixou. Meu tio prendeu ele numa conversa de futebol por umas horas. Parecia normal. Depois do almoço, quando as pessoas começavam a ir embora, ele me chamou para o lado. "Tem uma coisa para ela, para Siena." Me deu um envelope jurídico, leve. Abri. Documentos. Um fideicomisso irrevogável em nome de Siena Amaral. O aportante, Lucas. Os administradores, uma firma independente. Nem Mamélia, nem o Grupo Montenegro, nem os advogados deles. O valor inicial era relevante, mas não exagerado. Era pensado. "É meu", ele disse. "Não da família. É de uma carteira que eu mesmo administro. Minha mãe não tem acesso. Você fica no controle, junto com um profissional. É para a educação dela, uma casa, o que ela precisar, quando precisar." Me olhou. "É a única coisa limpa que eu posso dar para ela, só do pai dela." Olhei os papéis, depois para ele. Aquilo não era uma arma nem um suborno. Era uma decisão. "Lucas, isso não é um pedido de desculpa." Ele me interrompeu. "É uma base, a que eu não soube construir com você. Estou construindo para ela." Estendeu a mão e recuou. "Obrigado por me deixar estar aqui hoje." Antes que eu pudesse responder, meu telefone vibrou. Uma ligação. Franzi a testa. Atendi. "Ricardo, agora não é boa hora." "Já era", disse ele, a voz cansada, mas com um traço de satisfação. "O Valor Econômico publica amanhã. O Grupo Montenegro entra oficialmente em recuperação judicial. O Conselho está tirando a Amélia de qualquer papel operacional. Os números eram piores do que a gente pensava. Os bancos estão cobrando dívida. A fachada está desmoronando, Bia, e de um jeito bem público." Processei a informação olhando para o Lucas, que conversava com meu pai, alheio ao terremoto que vinha. "O Lucas sabe?" "Sabe. E ele não vai ficar mal financeiramente. O patrimônio dele é separado, menor, mas sólido. Mas o capital social, a influência da Amélia, isso está prestes a desaparecer. Achei que você gostaria de saber. O dragão já não tem dentes, pelo menos financeiramente." Agradeci e desliguei. Lucas me olhou com uma pergunta nos olhos. Neguei de leve. "Agora não." As consequências vieram rápido, brutais. A matéria do Valor Econômico foi impecável, fria, precisa, demolidora. Anos de má gestão, apostas erradas em indústrias obsoletas, prestígio social usado como garantia.
O sobrenome Montenegro deixou de significar grandeza. Agora significava decadência elegante. Amélia sumiu das revistas, dos eventos. Diziam que tinha se refugiado na casa dela, em Campos do Jordão. Uma semana depois eu a vi. Eu caminhava com o carrinho pelo Parque Ibirapuera. Ela estava sozinha num banco. Trench simples, menor, mais velha. Olhava para o vazio. Levantou o olhar. Nossos olhos se cruzaram. Não tinha raiva, só cansaço. Contra todo instinto, me aproximei. Siena estava acordada, mastigando a orelha de uma girafa de pelúcia. O olhar da Amélia desceu para o carrinho, e por um segundo vi algo cru. Fome. Sumiu na hora. Voltou o gelo. Veio aproveitar? Perguntou, sem aresta. Não venci, disse, feito um fato histórico. Você levou o meu filho, tem a minha neta, e destruiu a única coisa que eu construí na minha vida. Olhei para ela com calma. Eu não destruí a sua empresa, Amélia. Foi a má gestão que fez isso. Eu não levei o Lucas. Você que empurrou ele. E a Siena não é troféu. É uma pessoa. Minha pessoa. Ela estremeceu ao ouvir o nome. Você vai afastar ela de mim para sempre, não vai? Olhei para minha filha, agora balbuciando feliz para um pombo. Vou afastar dela qualquer um que a veja como um meio para um fim. Que amor se ganha com sobrenome ou lugar na mesa certa. Se algum dia você conseguir ver ela só como Siena, uma menina que merece amor sem condição, aí a gente conversa. Mas você precisa querer ver ela assim, e eu não sei se você sabe como. Ela me olhou, e pela primeira vez eu não vi um monstro. Vi uma mulher pequena, presa dentro das paredes que ela mesma construiu para se sentir grande. Não disse nada, só voltou a olhar para o parque. Comecei a ir embora. Ela é feliz? A pergunta veio tão baixa que quase não escutei. Parei. É a pessoa mais feliz que eu conheço. Amélia fez que sim, um movimento seco. Não olhou para mim de novo. Voltei para casa. O sol de outubro desenhava sombras na calçada. A guerra tinha acabado, não com uma explosão, mas com o sussurro de alguma coisa desmoronando. E eu não senti vitória, só paz, e aquela mistura estranha de liberdade e vertigem. Um ano depois, o e-mail chegou numa terça de manhã. Eu tentava fazer a Siena comer ovo mexido enquanto revisava tecidos no tablet para a nova coleção da Unscripted. Siena, agora uma pequena de personalidade feroz, os olhos do pai e a minha teimosia, bateu na bandeja da cadeirinha. Pedaços de ovo voaram. Não, declarou, sua palavra favorita. Sim, respondi, pegando um pedaço na manga. Está gostoso. Olha, mamãe come. Fiz um exagero dramático de comer. Ela me olhou desconfiada. O telefone vibrou. O assunto do e-mail se destacou no meio do caos. Convite para falar. Cúpula de Mulheres Líderes, São Paulo. Abri. Era um dos eventos mais importantes do país. Queriam que eu, Bia Amaral, fundadora da Amaral Creative Consulting e sócia de marca na Unscripted, desse a palestra principal. Tema: Resiliência e Reinvenção. Soltei uma risada curta, incrédula. 1 ano e meio antes eu era uma compradora freelance planejando um casamento. Agora, isso. Ouvi a voz da Carol na minha cabeça. Aproveita a história. Li o e-mail para Siena. O que você acha? Ela bateu no copo. Não. Anotado, eu disse sorrindo, mas já estava respondendo. Obrigada pelo convite. Vai ser uma honra aceitar. Minha vida tinha ritmo, exigente, mas sólido. Amaral Creative Consulting era real. Escritório na Vila Madalena, clientes, reputação. A linha da Unscripted era um sucesso. Ana e eu já planejávamos expansão. Meu apartamento estava cheio de brinquedo, livro e vida. Não era perfeito, era lar. E tinha o Ian. Nossa relação tinha deixado a cautela para trás. Agora era algo fácil, natural. Ele ficava quase todas as noites. As revistas de economia dele misturadas com livro de criação de filho. Era incrível com a Siena. Divertido, paciente, inventava brincadeira absurda com blocos. Nunca tentou ser pai dela. Era o Ian. Constante, presente. Ver os dois juntos, Siena rindo enquanto ele corria atrás dela, me enchia de uma felicidade tranquila, nova. Numa noite, lavando louça, ele perguntou: "O que você vai falar no discurso?" "Não sei.
Aquilo de renascer das cinzas parece muito clichê. Não é clichê se é verdade, ele respondeu. E as suas cinzas eram bem tóxicas. Sorri. Não quero que pareça vingança nem dó. Então não conta assim, ele disse. Conta como uma história de coragem, de colocar limite, de entender que família não é algo que você herda, é algo que você constrói. Olhei para ele. Esse homem entendia tudo sem ter vivido nada daquilo. Quando você ficou tão sábio? Li num artigo de economia. Custo irrecuperável emocional. Muito empolgante. Ri. Depois ele ficou sério. Te convidam porque você fez o que todo mundo teme. Você saiu de uma jaula de ouro porque sabia que merecia céu aberto. Essa é a história. Lucas continuava nas nossas vidas, mais diferente, mais distante. As visitas dele já eram nos fins de semana alternados. Vinha buscar ela pontual, mochila pronta com precisão. Levava ela para o parque, para o museu, para o apartamento mais simples dele. Me mandava foto, Siena cheia de areia, olhando dinossauro, dormindo no sofá dele. Nossa comunicação era prática, mas às vezes algo mais. Um dia, depois de um fim de semana, ele escreveu: "Hoje ela disse papai", não balbuciando, de verdade. Fiquei olhando para a mensagem. Uma mistura estranha no peito. Não tinha ciúme, só o reconhecimento de que estava se formando um vínculo diferente, paralelo, separado do meu. "Você conquistou isso no momento em que esteve presente, Lucas", escrevi. "Isso é a única coisa que qualquer um pode fazer." Amélia tinha virado uma sombra, mas uma sombra que ia desaparecendo. A recuperação judicial do Grupo Montenegro tinha sido brutal, pública. O capital social da família sumiu. Ricardo, livre do peso do império em queda, se mudou para Trancoso. Abriu uma galeria. Mandava para Siena cerâmica rara, imperfeita, linda. Eu amava. Da Amélia, o que eu sabia chegava pelos canais da Carol. Vivia em Campos do Jordão. Tentou mandar mais presentes fora de hora, boneca cara, promessa de passeio de pônei. Continuei recusando. Lucas devolvia tudo. Da última vez ela disse para ele. Não discutiu, só falou: "Eu entendo." Eu não sabia se ela entendia de verdade, mas a briga tinha saído dela. O dragão, como dizia o Ricardo, já não só tinha perdido os dentes, tinha esquecido como cuspir fogo. Chegou a semana da cúpula. A cidade vibrava com energia de primavera chegando. Meu discurso estava pronto, reescrito 1000 vezes, memorizado, sem teleprompter. E eu queria olhar para as pessoas, não para uma tela. Naquela manhã, enquanto vestia a Siena com um macaquinho da Unscripted, firme, com personalidade igual a dela, o telefone tocou. Número desconhecido. DDD de fora de São Paulo. Meu estômago se apertou. Eu sabia quem era. Atendi. "Oi, Bia." A voz da Amélia, mais fina, mais cansada, sem aquele fio perfeito de antes. "Soube que você fala hoje na cúpula." "Como você soube?" Perguntei. Fria. Pausa. "Está no comunicado de imprensa. Ainda leio essas coisas." "Entendo." Outra pausa mais longa. Ouvi a respiração dela. "Não vou tomar o seu tempo. Só queria desejar que corra bem." As palavras pareciam custar caro, fisicamente. Por que ela estava ligando? Não era por mim. Era para se lembrar, para existir, talvez para saber da Siena. "Obrigada", respondi, sem abrir porta. "O Lucas diz que ela fala muito." "Fala sim. Ele me mostrou uma foto no parque. Ela tem um sorriso." Não respondi. O silêncio se alongou. "Você venceu", ela disse por fim. Não tinha amargura, só cansaço. "Você tem tudo, meu filho. Do jeito que importa. Minha neta, a vida, o respeito, tudo que eu achava que estava protegendo para ele. E eu tenho uma casa vazia e uma empresa falida." Olhei para Siena. Tentava colocar a meia sozinha, concentrada. "Eu não venci contra você, Amélia." Eu disse, e entendi enquanto dizia. "Eu saí do seu jogo, construí outro, com outras regras. O prêmio nunca foi o Lucas, nem um sobrenome, nem uma mesa. O prêmio era a minha paz, a minha família. Você não pode perder um jogo que você não está jogando." Silêncio profundo. Escutei ela inspirar. "Então", sussurrou, "acho que eu estive jogando sozinha por muito tempo." A ligação caiu. Fiquei parada.
telefone na mão. Não senti triunfo, só tristeza, e um amor feroz pela pessoinha na minha frente, que agora segurava uma meia na mão feito uma luva. A conferência era ao meio-dia, num centro de convenções na Avenida Paulista. Os bastidores eram um refúgio tranquilo, garrafa de água, palestrantes nervosos. Carol arrumava meu cabelo. Pronto, você está poderosa, próxima, mas poderosa, tipo alguém que fecha um negócio de 1 milhão e depois vai treinar futebol infantil. Sinto que vou vomitar, admiti. Perfeito, significa que você se importa. Ela apertou meus ombros. Lembra, você não é a noiva abandonada, você é a arquiteta. Agora vai lá e mostra a planta. Caminhei até o palco. As luzes cegavam. O público, 2.000 pessoas, era uma sombra vibrante. Encontrei o púlpito, ajustei o microfone, bebi água, procurei na primeira fila, e lá estavam meus pais de mãos dadas. Minha mãe já emocionada. Carol, polegar para cima, aprovando. Ian, com a Sienna no colo, ela se mexendo inquieta. Me viu, apontou, mamãe. A risada suave do público percorreu a sala. E lá no fundo, encostado na parede, o Lucas, sozinho, levantou a mão de leve. Os nervos sumiram. Eu estava em casa. Obrigada, comecei, com a voz clara. Há pouco mais de 1 ano e meio, eu estava num outro salão, com outro vestido, prestes a fazer um discurso bem diferente. Pausa. A referência caiu. Um murmúrio se espalhou pela sala. Aquele discurso era sobre finais. Hoje eu quero falar sobre começos, mas não daqueles que vêm depois de um felizes para sempre. Dos que começam quando você percebe que a história que você está vivendo não é a sua. Não falei nomes, não falei Montenegro, não disse nada explícito. Falei de valores, do que aprendemos sobre pertencer, de quanto estamos dispostos a tolerar por uma vida perfeita. Falei dos meus pais, o eletricista, a professora, o amor inabalável, minha língua materna. Falei do momento em que entendi que estava prestes a entrar numa família que falava outro idioma, o da aprovação condicional, das hierarquias sociais. Naquele dia eu fui embora, eu disse. Não porque eu era forte, mas porque finalmente escutei a minha própria voz acima do barulho. Olhei para o Ian, para os meus pais, e aquela voz dizia uma coisa bem simples. Isso não é amor. Isso é transação. E eu não estou à venda. Falei de reconstruir, não como vingança, mas como voltar para casa, de construir um negócio alinhado com os meus valores, de ser mãe antes de me sentir pronta, e de como aquela menina virou a minha bússola. Não se trata de voltar, eu disse, me inclinando para o microfone. Você não volta para um lugar que nunca foi certo para você. Resiliência é seguir em frente. É juntar as partes de você que você deixou para trás para caber e usar elas para construir algo novo, algo que seja de verdade seu. Falei de limite como ato de amor, não de raiva. De família como algo que a gente escolhe e constrói. E se reinventar, concluí, mais suave. Não é virar alguém novo. É voltar a ser quem você era antes do mundo te dizer quem você devia ser. Respirei. Para mim, era uma menina que achava que as mãos do pai, marcadas pelo trabalho, valiam mais que qualquer joia, que entendia que lar não é um CEP, é a risada da sua mãe. Fiz uma pausa, olhei para a plateia. Muitos olhos brilhavam. Eu tive que perder um diamante para lembrar que as minhas próprias mãos eram fortes o bastante para construir tudo que eu precisava. Silêncio profundo. Então construam, eu disse por fim. Construam a vida de vocês. Não a vida que aparece em folheto, nem a que faz as senhoras do clube balançarem a cabeça em aprovação. Construam a que dá paz. Construam com gente que enxerga vocês de verdade, não com quem só vê o que pode tirar de vocês. E se para isso vocês tiverem que queimar uns planos primeiro? Sorri de leve. Eu recomendo. O aplauso foi imediato. Uma onda forte, viva. Subiu até mim feito uma descarga de energia. Vi minha mãe chorando sem esconder. Meu pai enxugando os olhos. Carol gritando. Ana sorrindo com orgulho. Ian erguendo a Sienna e ela batendo palma, imitando todo mundo. Desci do palco com o eco do aplauso ainda vibrando no corpo. Fui cercada, mão, voz, tudo borrado. E no meio da gente, Lucas, esperando em silêncio.
Se aproximou quando o grupo começou a se dispersar. Foi incrível, disse, a voz carregada. Você foi incrível. Obrigada por vir. Eu não ia perder isso. Colocou as mãos nos bolsos, hesitou. Vou embora amanhã, por um tempo. Pisquei. Você vai para fora? Um amigo de mestrado tem uma startup em Lisboa. É uma boa oportunidade. Um corte limpo. Eu sabia o que aquilo significava. A mãe dele, o passado dele, tudo. Já falei com o meu advogado, ajustamos o regime de visita, vou voar um fim de semana por mês. Não quero bagunçar a rotina dela, nem a sua. Fiquei olhando para ele. Aquilo era diferente. Ele não estava fugindo, estava escolhendo, construindo. Lucas, isso é muito bom, de verdade. Ele fez que sim. Preciso fazer isso. Preciso saber que eu consigo por ela, para que quando ela crescer e me perguntar o que eu faço, eu possa mostrar alguma coisa que eu construí, não alguma coisa que eu herdei ou que eu não soube cuidar. Ali estava o homem em que ele estava virando, e era um homem bom. Ela vai ter orgulho de você, eu disse. E senti aquilo de verdade. Ele engoliu em seco. Cuida dela e se cuida. Olhou por cima do meu ombro. Ian vinha na nossa direção com Siena no colo. Lucas olhou para ele, um gesto breve, respeitoso. Ian respondeu igual. Depois Lucas olhou para Siena. Tchau, meu amor. Beijou os dedinhos dela, roçou de leve nos cachinhos, sem tocar direito, e foi embora. Se misturou com a multidão e desapareceu. Ian chegou ao meu lado. O braço dele envolveu a minha cintura. E aí? Ele murmurou. Me apoiei nele. Calor firme, seguro. Se é, eu disse, olhando para onde o Lucas já não estava mais. Acho que sim. A comemoração naquela noite foi num restaurante italiano barulhento, animado, na Vila Madalena. Meus pais, Carol, Ana, alguns amigos, prato passando de mão em mão, vinho, risada. Siena dormiu num ninho improvisado de casaco num canto. As conversas iam e vinham, o discurso, o trabalho, história de bebê, era imperfeito, barulhento e cheio de amor. Mais tarde, em casa, Siena dormia no berço. As luzes da cidade brilhavam lá fora. Ian e eu estávamos no sofá, naquele silêncio que não incomoda. Você construiu isso, ele disse baixinho. Exatamente o que você falou lá em cima. Está aqui. Olhei em volta, o desenho de giz de cera na parede que eu nunca limpei, o quadro da campanha da Unscripted com mulheres de verdade, as fotos, meus pais, Carol, o sorriso banguela da Siena, Ian ao meu lado. O passado não tinha desaparecido, era a base, os escombros sobre os quais eu construí. Lucas estava lá fora, no caminho dele, um fio que continuava ligado à minha filha, e estava tudo bem. Amélia, na casa silenciosa dela, uma história que ia se afastando. O futuro não era um caminho dourado, era céu aberto, imenso, brilhante e livre. E pela primeira vez, eu mal podia esperar para ver o que eu ia construir ali. Eu já não era a Bia, a noiva abandonada. Era a Bia, a arquiteta. E a planta, enfim, era só minha.